Boa tarde, Walter. Muito obrigado por aceitar fazer essa entrevista com a gente. Essa entrevista acontece no contexto do dossiê sobre antropologia biológica que o Pedro, o Danilo e eu estamos organizando. Para a gente é uma oportunidade de trazer um pouco de reconhecimento à antropologia biológica no Brasil, mesmo que incipiente, mas crescendo, né? E nós pensamos que seria legal colocar uma série de entrevistas com pessoas que ajudaram a definir o que é antropologia biológica no Brasil. Como eu trabalho com você já há 20 anos, eu acho que, né, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente conversar um pouco sobre o seu ponto de vista, a sua perspectiva sobre antropologia biológica no país. Então, eu queria começar perguntando para você um pouco sobre o seu passado, como você se interessou pela antropologia biológica. Olha, é muito difícil responder isso. Eu, aos 8 anos de idade, eu sabia que eu queria ser um cientista. E aos 12 anos, eu sabia que eu queria trabalhar com evolução humana. E eu não sei de onde isso veio, porque eu venho de uma família muito pobre, a gente vivia lá no interior de Minas Gerais, você não tinha acesso absolutamente nada, exceto os que os professores te ensinavam na escola pública, né? E é claro que isso não era ensinado em escola pública. Então eu não sei. Eu só sei que aos 8 anos eu sabia que eu queria ser um cientista e que aos 12 eu queria trabalhar com evolução humana. Mas não tenho a menor ideia de onde veio isso. E ao longo da sua carreira, você trabalhou com muitos distintos campos da antropologia biológica, né? Mas se você tivesse que resumir, quais são as suas grandes contribuições dentro de antropologia biológica? A questão é que não foi só em distintos campos na antropologia biológica, né? Foi em distintos campos da antropologia, né? Então eu fiz arqueologia, eu fiz antropologia biológica, eu fiz antropologia cultural, né? Através da antropologia ecológica e de maneiras que eu só não o único ramo do Four Fields Anthropology que eu não passei foi a linguística, mas todos os demais eu percolei por isso, né? No que se refere especificamente à antropologia biológica, eu acho que a minha contribuição maior, né, foi ter tirado o Brasil do século XIX, né? Quando eu comecei lá no final dos anos 70, a antropologia biológica que se fazia no Brasil não se distinguia em nada, né, da antropologia que se fazia no século XIX. E como é que eu percebi isso? Eu percebi isso porque me chamou muita atenção, né? Porque eu sempre tive um pé na arqueologia e na antropologia biológica, no ambiente, né, digamos assim, científico da arqueologia e da antropologia biológica, mas também sempre tive um pé acadêmico na genética, né? Na genética e na biologia evolutiva, né? E para mim, eu sofria muito com a ideia de que, por exemplo, na antropogenética, que é um subcampo da antropologia biológica, né? O Brasil tinha uma excelência absoluta, né? Graças a pessoas, principalmente como o Salzano, o Frota Pessoa, o Newton Freire Maia e outros, né? O Brasil, nessa área de antropogenética, era respeitadíssimo, né? E eu ficava muito triste porque quando eu comparava com a antropologia biológica, eu vou chamar de esqueletal, né? A antropologia biológica esqueletal, né? Aquilo ficava, como eu te disse, no século XIX, e minha pergunta era por que era desse jeito, né? E aí, quando eu percebi isso, o que eu fiz, o Instituto de Pré-História, que foi a primeira instituição onde eu trabalhei, que não existe mais, né? Tinha uma excelente biblioteca. Tinha uma excelente biblioteca. E aí o que eu fiz foi me enterrar na biblioteca do Instituto de Pré-História. Nessa época também
eu era técnico no instituto, né? Eu ainda tinha acesso aos esqueletos de sambaqui que existia no Instituto de Pré-História, e aí descobri toda uma antropologia esqueletal, né, de ponta. Então, o que me salvou, literalmente, foi a, a biblioteca, né, porque eu não podia contar com ninguém. O pessoal da genética me dava um baita apoio. É claro que o Frota Pessoa foi uma pessoa paradigmática na minha vida, mas eles entendiam de ciência, mas eles não entendiam de antropologia biológica esqueletal, né? Mas sempre me apoiaram muito. Então, assim, por um lado eu tinha esse grupo da antropogenética que via com muitos bons olhos alguém, né, tirar a antropologia biológica esqueletal do século XIX. E, por outro, você tinha um grupo de pessoas, né, que fazia essa antropologia biológica do século XIX, respondendo de forma absolutamente corporativa, né, e fazendo de tudo para que eu não conseguisse tirar, né, a antropologia biológica brasileira do século XIX. Então, isso sempre chama muita atenção, né? Por exemplo, lá com o pessoal da genética e da biologia evolutiva, se aparecesse uma pessoa com talento e com dedicação, né, eles automaticamente te adotavam, né? O Frota me adotou, né? O Frota Pessoa me adotou. Ao passo que na arqueologia e na antropologia física esqueletal, era exatamente o contrário, né? Quando aparecia alguém lá com um pouco mais de luz e um pouco mais de determinação, essas pessoas eram absolutamente boicotadas, né? Aliás, na arqueologia brasileira ainda continua assim, infelizmente, né? Pois é, essa é uma coisa que sempre me chamou muita atenção também, né? Com minha formação trabalhando no seu laboratório e depois agora que eu mudei para os Estados Unidos, onde a antropologia biológica conversa muito com a antropologia, né? Você tem uma inserção da antropologia biológica dentro de departamentos de antropologia e no Brasil você tem essa distinção clara, né, entre o que é a antropologia biológica esqueletal e genética e outros ramos da antropologia. Ah, pois Porque é, mas é por. Desculpe, mas não, é porque aqui as ciências sociais são absolutamente biofóbicas, né? Então, qualquer coisa que se refira a uma abordagem biológica, por exemplo, sobre sociedades indígenas, né? É, isso é visto como se fôssemos um bando de mengelianos tentando extinguir as populações indígenas, né? Então, o grande problema aqui, quer dizer, eu passei com arqueologia, foi muito difícil dialogar, porque a arqueologia também no Brasil tinha parado nos anos 60, né? Quando a gente começou a trazer para o Brasil a arqueologia processual, aí foi mais fácil o diálogo entre antropologia biológica esqueletal e arqueologia, né? É, Agora, a minha interface com a antropologia sociocultural se deu não pelo meu trabalho na área esqueletal, mas por causa do meu trabalho na Amazônia com populações vivas, né, com antropologia ecológica. Aí sim eu consegui um diálogo bastante interessante com as ciências sociais no Brasil, né? Mas com a antropologia biológica propriamente dita, era e continua sendo impossível um diálogo com a antropologia sociocultural, porque eles são de linha estruturalista, ideacionista, e não permite que a gente faça nenhum tipo de approach biológico evolutivo no comportamento humano, né? Tudo bem, quando você está lá trabalhando com seu esqueleto, papapá, papapá, tudo bem. Mas quando você vai para populações indígenas, né, eles não permitem qualquer tipo de
abordagem biológico-evolutiva sobre comportamento. O grande problema é a questão de nós, bioantropólogos, né? Quando a gente deixa, vamos dizer assim, a parte mais materialista e a gente começa a trabalhar com comportamento, né? É aí que a jeripoca pia. Mas você diz, né? Você me perguntou antes quais seriam minhas grandes contribuições para a antropologia biológica brasileira. Mais do que isso, eu diria que talvez a minha maior contribuição foi irritar bastante os antropólogos socioculturais e irritar bastante a arqueologia, você entendeu? Talvez essa tenha sido as minhas maiores contribuições. É possível, é bem possível. Você acha que mudou o cenário de diálogo entre antropologia biológica e arqueologia e antropologia, ou você vê essa divisão ainda muito forte no Brasil ao longo da sua carreira? Com antropologia física esqueletal, que é o que eu faço, né? Se bem que essa altura do campeonato eu já nem sei mais o que eu faço e o que eu não faço, mas enfim, com a arqueologia melhorou bastante o diálogo, tá? Principalmente a partir do momento que a gente artificialmente, a meu ver, né, ou inapropriadamente, ao meu ver, começamos a usar o termo bioarqueologia, né? Então, isso facilitou um pouco o diálogo com a arqueologia. O diálogo com as ciências sociais, com a antropologia sociocultural, continua zero. O diálogo é absolutamente nulo, né? Agora, eu acho que a culpa, um pouco, é da antropologia biológica mesmo, né? Porque, como eu te disse, até o final dos anos 70, ela estava mergulhada naquela antropologia racialista tipológica, né? E isso também assustava muito os antropólogos socioculturais. Mas eu acho que mesmo saindo daquela linha de uma antropologia biológica racialista e tipologista, né? Fazendo tipologia humana, eu achei que quando a gente mudasse para uma perspectiva mais de organização social, estrutura social, né? E estilo e qualidade de vida, né? E você praticou isso na sua tese de doutorado, né? Eu achei que isso ia facilitar o nosso contato com a antropologia sociocultural, mas errei fragorosamente, porque continua um hiato, um fosso quase intransponível entre a antropologia biológica e a antropologia sociocultural, né? Pois é, no fundo, assim, é uma pena, né? Porque, de novo, eu vivi os dois extremos dessa experiência, né? No Brasil, onde o seu laboratório era quase um núcleo de resistência dentro do departamento de biologia, e aí a inserção no contexto norte-americano, onde você não existe o vínculo mais claro é com um departamento de antropologia multidisciplinários, né? Inclusive, é algo que eu sempre brinco com os meus colegas, que eu sou um bioantropólogo que nunca teve aulas de antropologia, na verdade. Exato. Não, isso é uma pena, porque aí a antropologia é o Four Fields Anthropology, né? Onde o aluno passa por antropologia biológica, passa por arqueologia, passa por antropologia sociocultural e passa por arqueologia, né? Aqui no Brasil não, né? Até porque você não tem cursos, graduações em antropologia propriamente dita. O que você tem são faculdades de ciências sociais, né? E eles acreditam que a partir do momento que nós começamos a ter a capacidade de significação, né, que houve uma descolagem total
com referência à nossa herança evolutiva, né? Por isso que eu te digo que a jeripoca pia quando você vai trabalhar com comportamento, né? Aí, agora, a minha experiência nos Estados Unidos, você agora está dizendo um outro quadro, você diz, nós somos aqui antropólogos biólogos, antropólogos socioculturais, linguistas, arqueólogos. Eu vi isso em Stanford, quando eu fui estudar em Stanford. Mas, assim, havia uma tolerância, mas aí dizer que havia uma cooperação entre esses cientistas, eu não vi essa cooperação. Eu acho que continuou multidisciplinar, mas não interdisciplinar, entendeu? Não, eu acho que você tem razão. Existem alguns departamentos nos Estados Unidos que criaram um contexto mais interdisciplinário, mas a maior parte dos contextos é de tolerância, como você falou. Mas, o que eu acho que é diferente aqui é que, tolerando ou não, você é exposto às distintas disciplinas como um aluno, né, no momento de sua sem formação. Dúvida. Claro, isso é fundamental. Mas o problema é que depois, quando o indivíduo escolhe o campo dele, ele não olha mais para o lado. Claro. Mas, de certa maneira, isso já acontece até um pouco dentro da antropologia biológica, né? E você pode, de repente, falar um pouco sobre isso, porque hoje eu vejo também que, mesmo dentro da antropologia biológica, as pessoas se especializam em ecologia humana, em bioarqueologia, em genética, em antropologia forense, e cada vez mais é mais difícil de você criar um quadro de cooperação ou de ter alguma pessoa que realmente transitou por todas essas disciplinas. Como eu te disse, eu só não passei pela linguística. O resto eu passei. Tanto é que eu tenho uma formação sólida em teoria de antropologia sociocultural, né? Tanto é que, entre os meus feitos, né, eu fiz 1 ano e meio de pós-doutorado no departamento de antropologia da USP, né? Porque eu quis entender as razões do outro, né? Eu quis entender qual a razão dessa biofobia, né? E aí eu acho que eu entendi, você entendeu? E você acha que essa formação holística que você teve é algo que ainda é possível, ou você acha que a gente chegou a um nível de especialização hoje em dia que é muito difícil você criar essa trajetória acadêmica onde você passa por um pouco de tudo? Olha, Mark, eu acho que nós generalistas pagamos um preço muito alto por isso. Então eu sempre digo, né? Eu posso ser um arqueólogo medíocre, eu posso ser um antropólogo físico, um bioantropólogo meia-boca, e eu posso ser um antropólogo sociocultural inexpressivo. Mas, pelo menos no Brasil, eu não conheço ninguém que passou por essas 3 áreas, que formou gente nessas 3 áreas e que tem produção científica nessas 3 áreas. E mesmo no exterior, eu conheço pouca gente que fez isso, você entendeu? Mas aí é péssimo, né? Porque você não consegue atingir excelência nem em arqueologia, nem em bioantropologia e nem em antropologia sociocultural. Mas eu fiz isso justamente porque eu falei, não, eu quero que os meus alunos, né, tenham essa capacidade de transitar entre esses distintos corpos teóricos. Isso não deu certo completamente, mas eu acho que as pessoas que passaram por mim, pelo menos estão atentos a essa necessidade, né? Assim, na minha opinião... Só um parênteses, a palavra bioantropologia fui eu que inventei. E depois o pessoal lá da Argentina, do Chile, acharam ótimos, né? E aí espalhou esse nome bioantropologia. Nesse ponto é interessante porque aqui existe agora toda uma discussão entre o que é antropologia física e antropologia biológica. E ano passado a AAPA, a American Association of Physical Anthropology, finalmente votou por mudar seu nome para American Association of Biological Anthropology. Eu acho isso uma bobagem. Uma bobagem. Eu acho que é exatamente a mesma coisa. Assim, eu acho que é a mesma coisa, mas a pergunta que eu tinha é em que momento você acha que você mudou
o conceito de antropologia física no Brasil por bioantropologia? Olha, eu nunca tive problemas nenhum para me identificar como antropólogo físico, né? Mas eu acho que, se é que houve essa transição entre chamar de antropologia física e chamar de bioantropologia, se é que houve de fato mesmo essa mudança, né? Eu acho que a gente continua fazendo antropologia física, só que com nomes mais pomposos, por exemplo, bioarqueologia, né? É um nome pomposo para você trabalhar com estilo e qualidade de vida de populações pretéritas, né? Mas eu acho que, neste caso, eu acho que foram os meus estudos de microevolução, né? Quer dizer, mostrar que a análise morfológica, anatômica, ela não pode ficar nem pode ficar naquele descriptismo, enfim, discrecionismo absurdo, não pode ficar na tipologia e na racialidade, né? Mas tem que ser lido essa variabilidade morfológica sob uma perspectiva evolutiva, tá? Então eu diria que essa transição, e isso foi em todo o Cone Sul, né? Um dia eu ainda queria gravar um dia eu ainda quero dar o meu depoimento sobre a criação da antropologia, da Associação Latino-Americana de Antropologia Biológica, né? Isso aconteceu tanto no Brasil, quanto no Chile, quanto na Argentina, quando se passou desses estudos meramente descritivos, né, a estudos aplicando estatísticas avançadas e fazendo uma leitura microevolutiva dessa variabilidade. Eu acho que a transição foi essa, entendeu? É interessante. Isso mais ou menos bate com a minha perspectiva que eu tenho aqui também, né? E tem sido realmente uma discussão grande em torno disso, que eu acho que você tem razão, que assim, não muda o que a gente faz, mas de alguma maneira essa tentativa de mudar o reconhecimento que a gente tem, de separar a gente do objeto físico em si, da parte tipológica do passado, para algo mais evolutivo. Mas é interessante realmente, porque eu lembro da gente conversar sobre isso já lá em começo de 2000, 2001, 2002, quando a gente começou a trabalhar em Lagoa Santa e você fazer insistência sobre a bioantropologia nesse momento e conversar dessa distinção. Então, essa era a razão pela qual trazer de volta essa pergunta. Eu vou mudar um pouquinho a direção aqui, porque a outra metade dessa entrevista é também pensando um pouco no futuro da disciplina no país, né? Então, você teve sempre uma preocupação muito grande com o lado institucional da pesquisa, o lado institucional da antropologia biológica como um todo, né? Criou laboratório, criou conexões com muita gente, formou muita gente e manteve esse perfil internacional. Na Amazônia, criei o núcleo de biologia e ecologia humana lá no Museu Geld, né? Exato, que até hoje continua, né? Que inclusive é um dos poucos centros que hoje em dia tem uma pós-graduação com menção em antropologia biológica. Mas aí é na Universidade Federal do Pará, né? Okay. Eu criei isso e numa época que não tinha diálogo entre o Museu Geld e a Universidade Federal do Pará, tá? Interessante. Tá. Talvez tenha uma continuidade, porque o Hilton foi aluno meu lá no Geld e agora é a pessoa que lidera esse negócio lá na Universidade Federal do Pará. Então, pensando então nesse marco institucional maior, qual que é o papel que a antropologia biológica tem na Universidade Brasileira? Zero. Zero, próximo a zero. Próximo a zero. E agora, mas qual que é o papel que deveria ter? Ou que poderia ter? O papel que deveria ter o papel seria, de alguma maneira, forçar essa entrada, né,
na antropologia sociocultural e na arqueologia. O outro papel que a antropologia biológica tem no país é disseminar os conhecimentos sobre macroevolução humana, né? Porque, por exemplo, os antropólogos culturais, o aluno entra lá e ele começa direto com a questão do conceito de cultura, mas ele não tem a mais remota ideia de quando é que surge na mente humana aquilo que a gente poderia chamar de cultura, né? Na arqueologia, o indivíduo está lá trabalhando no sítio dele e não consegue colocar isso num contexto mais amplo de pré-história, por exemplo, do Velho Mundo. Então, eu acho que ainda o nosso maior papel é continuar forçando a porta para a gente percolar esses dois mundos, o mundo da antropologia sociocultural e o mundo da arqueologia. Agora, pelo menos na arqueologia, pelo menos até antes da antropologia onírica, né, que é o pós-processualismo, não havia biofobia. Tá? Eles não dialogavam com a gente, mas não havia biofobia. Então é um pouco mais fácil, né? Você falou que o papel da universidade é zero, mas eu também vejo que existe um problema que também acontece muito nos Estados Unidos, também tem muito baixo reconhecimento da antropologia biológica, né? Quando você pergunta o que você se você diz que você é um arqueólogo, todo mundo entende. Se você diz que você é um antropólogo, todo mundo entende. Quando você diz que você é um antropólogo, um bioantropólogo, aí ninguém faz nenhuma ideia do que isso significa. Você acha que existem maneiras da gente melhorar essa situação? Você acha que qual que é o caminho a seguir? Eu acho que o único caminho possível, não é nem o que a gente deve seguir, mas o caminho possível é esse trabalho de formiguinha e tentando o máximo possível, né, fazer uma ponte, por exemplo, entre etnografia, estudos de estrutura e organização social na antropologia cultural, como uma forma de fornecer base teórica para os estudos de antropologia biológica, né? Porque a antropologia biológica, ela é de uma pobreza teórica muito grande, né? Você pode até dizer assim, não, porque a gente trabalha sob os paradigmas darwinianos, né? Mas, na verdade, a disciplina em si nunca conseguiu criar um corpo teórico próprio. De fato. Né? Isso é algo que eu tenho discutido com vários colegas norte-americanos, o fato de que nós importamos teoria, mas não produzimos teoria, né? Nós não produzimos teoria. Nós não produzimos teoria. E nem produzimos e nem se produziu no passado de forma a se construir um quadro teórico de referências, entendeu? Nós não estamos mais, obviamente, naqueles estudos descritivos, né, que normalmente eram publicados como apêndice, né, dos estudos de arqueologia. Não, você faz aí a parte esqueletal e isso entra como um apêndice da nossa publicação sobre o sítio arqueológico X. Eu acho que disso nós já saímos, né? Mas essa falta de um núcleo teórico, por exemplo, tão elaborado quanto você tem na antropologia sociocultural, ou quanto você tem na linguística, ou quanto você tem na arqueologia, nós não temos. Eu acho que o nosso campo ele é muito mais fático do que teórico, você entende? Eu entendo, eu concordo com essa sua visão, com certeza. Walter, eu tenho só mais duas perguntinhas, então, para você. A primeira é agora pensando no futuro. Que recomendações você daria para alunos interessados em antropologia biológica? Olha, é aquilo que eu sempre tentei fazer com vocês. É o indivíduo estudar
muito bem, conhecer muito bem teoria evolutiva, né? O indivíduo saber, nem que seja medianamente, sobre teoria e antropologia cultural, e saber tão bem quanto os arqueólogos, se é que você pode dizer que no Brasil os arqueólogos conhecem teoria, mas enfim, saber tão bem quanto os arqueólogos teoria arqueológica e metodologia em arqueologia, né? Porque nós que trabalhamos com a esqueletal, não tem dúvida. O que quando, por exemplo, a Jane Baxter sugeriu o termo bioarqueologia, eu pessoalmente não gosto, mas enfim, o que diferencia, se você me perguntar, o que diferencia o bioarqueólogo, não é isso? Do bioantropólogo. Né? O bioarqueólogo, e isso foi de fato liderado pela Jane Baxter, né? É que a gente parou de ser apêndice. A gente parou de ser apêndice da arqueologia, né? E chamamos para nós a possibilidade da gente ter os próprios projetos de pesquisa, de termos as nossas próprias atuações metodológicas na escavação de um sítio arqueológico, por exemplo, né? Então, o bioarqueológico, digamos assim, cansou de ser apêndice. Né? Nós temos todo o direito de conceber projetos arqueológicos e nós temos total direito de implantar pesquisa arqueológica de campo e de laboratório. Né? E a outra coisa que distingue a bioarqueologia da antropologia, da bioantropologia, é que a bioarqueologia também está muito mais interessada em trabalhar com processos sociais e de como é que esses processos sociais eles impactam, né, a população que você está trabalhando. Tá? Agora, por outro lado, né, então foi por isso. Por que a Baxter sugeriu bioarqueologia? Porque ela queria e achava que nós temos todo o direito de conceber e implantar um projeto arqueológico. Claro. E depois, quando o material está em laboratório, estudá-lo no sentido dele fornecer informações sobre processos sociais para a arqueologia, você entendeu? Claro. De certa maneira, em algum momento você vê a perda do sentido disso também, mesmo se você olhar nos livros didáticos aqui nos Estados Unidos que falam sobre a bioarqueologia, a primeira frase sempre é algo no sentido: bioarqueologia é o estudo do esqueleto humano. Né? Isso é bobagem. Exatamente, que é algo que, de alguma maneira, a gente perdeu essa coisa da ênfase no estudo de processos sociais em conjunto com a arqueologia. E é interessante você trazer isso. O problema é que hoje é impossível dialogar com a arqueologia. Né? A partir do momento que a arqueologia, assim como a antropologia sociocultural, optou por uma linha hermenêutica, né, e não em estudos de causa e consequência, né, que na arqueologia eu acho que deu origem ao que eu chamo de arqueologia onírica, né, é muito difícil você dialogar. Né? Esses dias, por exemplo, eu vi lá que alguém no Nordeste estava desenvolvendo uma tese sobre antropologia de gênero e material arqueológico. Como é que você vai fazer estudo de gênero em esqueletos se você mal consegue saber o sexo biológico? Né? Quanto mais dirá, então, gênero. Né? Mas isso por quê? Porque a arqueologia foi tomada pelo discurso pós-moderno do desconstrutivismo, né? E é muito difícil dialogar, porque o hard data passou a ser secundário. O que interessa é a narrativa. Claro. Entendeu? E para mim o que me interessa não é a narrativa. O que me interessa é trabalhar com relações de causa e efeito. Perfeito. Minha última pergunta é um pouco mais capciosa, para terminar com essa entrevista. Fiquei úmido. Se você
passando por toda a sua carreira de irrefutável sucesso, né, Uau! que definiu, de certa maneira... Vou contar isso para minha mãe. Pode Tadinha, contar. ela já está morta, não tem jeito. Que conselho você daria para você mesmo se você se encontrasse no começo da sua carreira? Ir mais devagar. Ir mais devagar. Por quê? Porque, como eu te falei, né, essa minha ânsia de conhecer todas as áreas da antropologia e formar gente nessas três áreas e ter produção científica nessas três áreas, é aquilo que eu falei para você, né? Eu sou um arqueólogo mequetrefe, eu sou um bioantropólogo fajuto e eu sou um antropólogo sociocultural de quinta. Então, como é que eu vou te dizer? Talvez se eu tivesse me concentrado, aí é uma faca de dois legumes, né? Talvez se eu tivesse me concentrado numa dessas áreas, eu teria tido muito mais impacto, meu trabalho teria tido muito mais impacto internacional do que ele tem, né? Mas, por outro lado, como a minha eu chamei para minha missão, né, de formar gente melhor do que eu. E eu acho que para fazer isso, eu tinha que passar pelas três áreas, entendeu? Então, eu acho que eu paguei o preço de não conseguir uma excelência científica em nenhum desses campos, né? Tanto é que eu sou absolutamente ignorado pela comunidade bioantropológica internacional, né? Mas, por outro lado, eu queria construir instituição, né? Meu trabalho, em todos os lugares que eu passei, eu tentei construir instituição, né? Eu acho que isso teria sido impossível se eu não tivesse passado por esses três campos, tá? Então, quando eu digo assim, eu iria mais devagar, eu talvez devesse, não sei se isso é justo com a minha trajetória, mas talvez eu devesse ter me tornado um grande bioantropólogo, um grande impacto internacional, para depois passar por essas outras áreas, tá? E eu fiz isso em paralelo, né? Então eu acho que eu poderia ter me dado mais tempo, vamos dizer assim. Justo. Com o risco sempre, né, de que sempre que você se especializa em algo, você perde a oportunidade de ser generalista, né? Pois é, e eu Exato. achava e continuo achando que o Brasil precisa, na nossa área, de generalistas, entendeu? Então, assim, você não pode fazer, nós não podemos nos dar o luxo aqui, na nossa área, de saber, não, eu sou especialista em doenças degenerativas da articulação, você entende? Nós não podemos nos dar esse luxo, porque a miséria intelectual que graça na arqueologia e a biofobia nas ciências sociais, né? Para combater isso, a gente precisa dessa estratégia, né? Mas eu também não sei se eu tive sucesso nessa estratégia, entende? Por exemplo, do meu trabalho no Geld, né? A única coisa que sobrou, por uma série de fatalidades pessoais, foi o Hilton, né? Que agora tem esse programa lá de antropologia biológica na Universidade Federal do Pará. Mas no Museu Geld, por exemplo, não sobrou nada, né, do meu trabalho lá. Mas também dizer que não sobrou nada é um pouco injusto, justamente também porque foi o seu aluno de novo, Hilton, que está a cargo do primeiro programa de antropologia biológica reconhecida no país, né? Então tem, talvez não seja os planos, talvez não seja uma herança direta institucional, mas eu acho que vem vínculos que se conectam a essa sua visão de montar a instituição. Assim, em síntese, eu diria que eu trabalhei, de certa forma,
para entender as razões do outro. Uhum. Essa base teórica sólida que eu tive nas 3 disciplinas, né? E que ainda estou tendo. Eu acabei de coordenar lá no Instituto de Estudos Avançados, né? Junto com a Eliane Rapchan, de Maringá, né? Um semestre inteiro sobre a questão da guinada ontológica na antropologia social. Uhum. Então, você vê, eu continuo, né, mantendo a minha atualização. Com a Uhum. arqueologia, eu não dialogo. Eu não dialogo. Porque depois que se fez na arqueologia também uma opção pela hermenêutica, eu não Uhum. tenho nada o que contribuir. Eu não tenho Uhum. nada que contribuir e eu não quero diálogo. Uhum. Entendeu? Porque eu acho que existe uma realidade lá fora e ainda a melhor forma de você entender essa realidade é através do método científico. Quando você diz que tudo é só um construto social, eu estou fora. Tem até uma brincadeira que eu vi esses dias. Olha, você falar com os arqueólogos ou os antropólogos, né, pós-processuais, né, você diz, olha, pula pela janela e no meio da queda você fica pensando que a lei da gravidade é um construto social, né? Então, então é mais ou menos isso, né? Agora, Maravilha. eu tenho uma grande frustração que eu gostaria de declarar, né? A minha maior frustração é que, não obstantemente meus esforços no início da minha carreira, né, eu consegui fazer com que a arqueologia andasse 1 milímetro no Brasil. Eu Uhum. queria ter tido mais Mais impacto. influência, mais impacto no desenvolvimento teórico, metodológico da arqueologia no país. Tentei isso junto com outros colegas lá no início dos anos 80, Uhum. mas as pessoas que estavam tentando fazer isso foram absolutamente dizimadas, né? É, Então essa é uma grande frustração que eu tenho. uma pena, sem dúvidas, É. para todos nós. Walter, eu acho que essas eram todas as perguntas que eu tinha. Eu quero mais uma vez agradecer que você topou participar dessa entrevista. Para mim, pessoalmente, é muito legal ter a oportunidade de conversar com você e depois de poder fazer essa sua experiência disponível para o público maior, né? Porque você teve um papel fundamental na minha formação. E eu acho que os meus sucessos como pensador, como pesquisador, e mesmo a possibilidade de me inserir no contexto norte-americano, se devem muito à sua visão generalística, holística da antropologia. Então, para mim, é muito legal realmente ter essa oportunidade de conversar com você. Tá bom, muito obrigado. Foi um prazer.